os senhores fizerem o login, vai aparecer dessa forma, né? A página inicial. Clicando aqui no canto esquerdo superior, abre esse menuzinho escuro, que para os senhores deve estar aparecendo aqui já o curso, né, do CAS, que os senhores já estão lá inscritos como gerentes, né, o pessoal da coordenação, e como professores ou os instrutores. Então, os senhores clicando ali, os senhores já vão ter acesso direto. Caso, né, não consigam ali fazer o acesso por ali, o caminho que os alunos vão fazer seria esse aqui. Entrar em diretorias, a diretoria de ensino, né? A PMG, aperfeiçoamento, e aqui está o CAS. Aparecem outros aqui para mim, que eu sou administradora, então eu tenho um pouco mais de funcionalidade. Mas, enfim, o CAS vai aparecer aqui para os senhores, clicou lá no curso do CAS. Essa é a cara do curso que vai estar sem o material, né? Por enquanto, que os instrutores ainda não incluíram o material. O que eu vou passar para os senhores agora? Então, vamos inserir materiais, né? Então, aqui os senhores podem enxergar que temos todas as matérias, né, já inseridas. Aonde eu clico, em cada matéria que eu clico, ele vai abrindo aqui embaixo, né, o campo da matéria. E conforme os senhores forem incluindo o material, ele vai aparecer já aqui na sequência. Mas como que eu incluo o material, né? Então, vamos lá. O instrutor lá de Direitos Humanos quer incluir algum tipo de material. Para isso, ele seleciona, então, esse botãozinho verdinho, que fica aqui em cima, que vai ativar a edição, né? A edição do curso. Então, clica ali na edição, ele abre dessa forma, então, ele apresenta dessa forma, né, o curso para os senhores. Então, aqui, Direitos Humanos, eu quero adicionar agora aqui uma atividade para esse curso. Clique em adicionar atividade ao recurso. Aqui eu já tenho os meus itens favoritos, né? Clicando aqui em todos, os senhores têm essa gama de atividades para inserir dentro do EAD. O que é mais utilizado, né, pelos professores? Arquivo, livro, que é uma edição um pouquinho mais complicada, mas é bem legal também essa atividade. Pasta, que a gente pode incluir daí uma diversidade de arquivos. E o questionário, né, que seriam ali as atividades que podem ser incluídas dentro do curso. Eu vou começar com um arquivo, que é bem simples. Então, clicou lá em adicionar atividade ao recurso, arquivo. Ele vai abrir essa página de configuração para os senhores. O que a gente tem que se atentar aqui? Toda vez que aparecer esse símbolozinho vermelho, a gente é obrigado a completar esse símbolo, né? Então, aqui no nome da atividade, por exemplo, em Direitos Humanos, eu quero colocar ali vamos dizer, uma apostila de Direitos Humanos. Apostila de Direitos Humanos. Se eu quiser, eu posso colocar aqui uma descrição sobre essa apostila, né? Uma referência, alguma outra coisa que os senhores achem interessante para completar ali a ideia, né? Não é obrigatório, os senhores podem ver aqui que não tem o símbolozinho vermelho. E aqui neste campo eu vou selecionar o arquivo. Eu posso simplesmente abrir lá a minha pastinha de arquivos, né? Qualquer tipo de arquivo, aqui no caso eu estou sem nenhum, que eu não estou no meu computador. Mas vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Estou sem ainda. Então, vamos dizer que ali a gente pega um arquivo em PDF aqui, né? Então, eu posso simplesmente
pegar esse arquivo e arrastar aqui para dentro, ali, ó, solte o arquivo para enviar. Então, eu simplesmente arrasto o arquivo aqui dentro e solto, ele já carrega e mostra para mim como que vai ficar o arquivo. Na sequência, a gente clica aqui em aparência. O que que é aqui? Exibir automático. O automático não é uma opção legal. O que a gente mais utiliza é abrir uma janela pop-up. Por quê? Porque o aluno ele pode ter a opção de fazer ou não o download desse arquivo. De repente, ele está em algum computador que ele não quer fazer o download, ou no celular, ou em alguma outra situação. A gente normalmente deixa essa opção aberta, né? Mostrar o tamanho também é interessante, porque o arquivo às vezes é muito grande, né? Então, como eu falei, às vezes não está no computador ou numa ferramenta que ele mais utiliza. Ele não vai querer fazer o download desse arquivo por ser muito grande, né? Então, essas duas opções aqui são as mais recomendadas. As outras opções também são interessantes, dependendo do tipo de arquivo que a gente utiliza. Por exemplo, um arquivo de imagem, né, que imagem normalmente é pequena, né? Você pode colocar aqui para forçar o download. E, de repente, for um arquivo em Word ou um arquivo em Excel, né? A gente também pode colocar para forçar o download ou abrir mesmo esse arquivo para o aluno. Logo em seguida que ele clicar no arquivo, né? Configuração de módulos. Aqui a gente normalmente não mexe em nada, deixa como tá, que é uma configuração automática do Moodle, né? Restringir acesso. A restrição do acesso, senhores, pode ser para nós aqui como conclusão de atividade, como data ou como nota. Como a gente está falando apenas de arquivos, o ideal é conclusão de atividade. Então, por exemplo, eu insiro o primeiro arquivo, né? Agora eu vou inserir um segundo arquivo, né? Esse segundo arquivo eu posso restringir que ele seja acessado após o primeiro ter sido lido. Então, é interessante, às vezes, a gente utilizar essa ferramenta, né? Principalmente na questão da atividade avaliativa, né? Da verificação de aprendizagem ou de alguma outra tarefa que os senhores achem necessária durante o curso. Certo? Então, ok. A conclusão da atividade, essa aqui a gente também vai utilizar mais quando for uma atividade avaliativa, né? Mas também pode ser utilizada ali para quando o estudante concluir, né, a atividade, ele vai marcar ali como concluído, né, como satisfeita a conclusão. Por exemplo, eu clico aqui em mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, ou seja, quando ele lê o arquivo, né, ele vai dar como concluída a atividade. E eu posso também adicionar aqui uma data, né, para a conclusão dessa atividade. Eu vou deixar aqui como estudante marcar manualmente, mas só para a gente ter essa visão, né? Tags a gente não utiliza aqui, né, em arquivos, e competências a gente também não utiliza. Então, vamos só fazer uma revisãozinha aqui rápida nesse campo. Então, a gente fez aqui o título da nossa atividade, né, do nosso arquivo, a descrição, se necessária, ou, né, visto como necessário pelo instrutor, a adição do arquivo. Se o senhor clicar aqui em cima do arquivo, aliás, o senhor pode excluir esse arquivo para colocar um novo, né? Ah, coloquei o arquivo errado, achei um arquivo mais atual, posso vir aqui, excluir esse arquivo e arrastar outro aqui para substituir ele. A aparência, o que é interessante, e a restrição de acesso e a conclusão de atividade. Caso os senhores tenham alguma dificuldade a mais em relação a isso, aí a gente vai sanando as dúvidas na sequência. Eu vou salvar esse arquivo, salvar e mostrar, aliás, salvar e voltar ao curso para os senhores verem como que vai ficar lá, mostrando depois que adicionar esse arquivo. Ele está aqui, ó.
Aqui no outro cantinho, os senhores podem ver que tem uma opçãozinha de editar. Clicar aqui nessa edição, editar configuração, vai voltar lá naquela página que a gente estava mexendo agora há pouco. Ah, eu quero ocultar essa atividade do aluno, eu não quero que o aluno veja isso daqui, até que eu queira que ele veja, né? Eu posso clicar aqui em ocultar esse olhinho aqui. Ele vai ficar meio fosco, o ícone ali, e vai aparecer essa opção aqui, ó, oculto para estudantes. E eu clicando de novo aqui, ele volta lá a não ser oculto novamente. Eu vou adicionar mais uma atividade aqui, senhores, para mostrar mais um recurso. Fazer rapidinho aqui. Então, aqui eu adicionei já 2 arquivos em PDF, né? Pode ser arquivo Word também, né? Devia ter adicionado aqui, mas vai aparecer aqui o Wzinho do Word quando for adicionado um arquivo de outro formato. Aqui, senhores, os senhores podem adicionar diversos arquivos, né? Vamos dizer, 20 arquivos lá. Mas, Gabi, o meu arquivo não ficou na ordem que eu queria. O senhor pode pegar aqui nesse botãozinho de arrastar e ordenar ele novamente. Poxa, Gabi, eu vim aqui e adicionei o meu material de gestão de logística em direitos humanos. Não tem problema, o senhor pega lá em cima e pode arrastar até a matéria que o senhor está ministrando, né? Então, ok. A gente tem a opção também de adicionar vídeos links, né, pelo YouTube. De forma simples, ele vai pedir também as mesmas opções ali, né? Ele vai marcar em vermelhinho ali o que é necessário. Se o senhor tiver lá um link do YouTube, se o senhor queira compartilhar aqui, claro que o aluno não vai ter acesso ao link do YouTube se ele não tiver o proxy privilegiado na unidade, mas tanto pelo celular quanto em casa ele vai conseguir assistir esse vídeo. Aqui a descrição também fica livre, né? Se os senhores quiserem colocar uma descrição. A aparência é a mesma ideia lá do arquivo, né? Normalmente colocar aqui numa janela pop-up para ele abrir em separado esse arquivo. As demais opções a gente não utiliza, além da restrição de acesso, se for necessário, e a conclusão de atividade, se os senhores acharem necessário também. Agora, então, vamos para a parte mais importante, né, que é relativa às atividades. Então, senhores, o Moodle ele tem várias opções ali para atividades avaliativas, né? Todas elas vão se encontrar aqui nessa parte do questionário. O questionário, o senhor clica ali. Aliás, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, eu quero adicionar um questionário para direitos humanos, para doutrina e para logística. O questionário ele tem que ser adicionado diretamente dentro da matéria que o senhor quer aplicar a atividade avaliativa, né? Então, vamos fazer aqui em outra matéria, só para os senhores entenderem. Então, aqui, ó, gestão de pessoas. Vou adicionar aqui o questionário para gestão de pessoas. O senhor vai dar lá o nome para a atividade. O ideal é que seja o nome da matéria, né? Então, é a verificação de aprendizagem de gestão de pessoas. O nome tem que ser dessa forma, tem que indicar qual que é a atividade e qual que é a matéria, porque lá no livro de notas vai aparecer exatamente com esse nome aqui. Então, facilita na hora de a gente visualizar lá no livro de notas
qual a atividade que o aluno qual a prova, né, o questionário que o aluno já completou e qual a nota que ele teve nessa atividade. Então, se eu colocar aqui apenas VA, eu não vou saber que é a VA de gestão de pessoas, por mais que ela esteja dentro da matéria de gestão de pessoas. Então, é muito importante que esteja bem identificado aqui o nome da atividade que os senhores estão colocando. Aqui a descrição também, se os senhores acharem necessário, né? De repente, a VA1 é do módulo 1, né? Da atividade que os senhores estão passando lá, e a partir do módulo 2 seria a VA2, né? Dá para colocar aí uma descrição. A duração. Então, aqui, o questionário, ele pode... os senhores podem adicionar o questionário hoje, mas habilitar ele para ser iniciado apenas lá no dia 15 de junho, né? Às 9 horas, vamos dizer. E essa prova, essa prova ela vai ter início às 9 e ela vai terminar no dia 15 de junho, às 10 horas ou às 11 horas. Né? Então, o aluno ele vai ter acesso a essa atividade no período de 2 horas no dia 15 de junho. O limite de tempo que ele vai ter para a atividade é de 60 minutos. Né? Vamos dizer lá que o senhor coloque 60 minutos ou 30 minutos. O senhor que vai dizer ali quanto tempo que o aluno vai ter para completar essa tarefa aqui, esse questionário. O tempo para expirar, o ideal é colocar aqui, as tentativas abertas são enviadas automaticamente, que o Moodle, ele salva automaticamente enquanto o aluno está respondendo o questionário, né? Vamos dizer que ele está ali na pergunta 5 e deu um problema de acesso lá no computador dele, um problema de internet. As tentativas dele vão ficar salvas ali, então ele vai ter ainda como continuar aquela tentativa. O aluno foi tentar fazer lá novamente, finalizar a prova, não conseguiu. Aí os senhores entram em contato com a gente aqui, a gente vai tentar habilitar que ele faça e conclua essa atividade. A nota. Aqui não categorizado mesmo, fica essa opção. Nota para aprovação. A gente trabalha, aliás, o Moodle trabalha de 0 a 10, não de 0 a 100. Então, é importante aqui que os senhores coloquem uma nota para aprovação que fique entre 0 e 10. Vamos colocar 7 aqui, né? E quantas tentativas que ele vai poder fazer essa prova? É de 1 a 10. A gente vai colocar 1. Os senhores viram que sumiu a opção abaixo aqui, né? Se eu colocar 2 ou mais, a gente pode ter essa opção aqui, a nota média, a primeira tentativa, a última tentativa, ou a nota mais alta. Aí vai depender da atividade que os senhores colocarem, né? Se for uma atividade simples, colocar mais de uma tentativa aí para o aluno ter a opção de ter a nota mais alta. Ou se for uma verificação de aprendizagem, o ideal é colocar 1, né? Para que ele tenha apenas uma tentativa para fazer essa atividade. O layout. É como o Moodle vai mostrar essa prova para o aluno, né? Ele pode mostrar uma questão de cada vez na tela, todas as questões em uma única página, ou conforme os senhores quiserem aqui, até 50 questões numa única página. Né? Eu não sei quantas questões lá as atividades dos senhores vão ter, mas normalmente a gente coloca uma questão por página. Aqui em mostrar mais, né, a gente tem o método de navegação. Ele pode ficar livre. Então, se o senhor tiver lá 10 questões, o aluno pode ir lá responder a 10ª questão, ou ele pode vir aqui na primeira e depois na quinta, né? Ele pode ficar alternando entre as questões.
O ideal é a gente sempre colocar no sequencial, né? Então, ele começa da 1, se ele não terminar a questão 1, ele não vai passar para a questão 2. Comportamento da questão. A gente pode colocar aqui que elas se misturem, o ideal é não, né? E como elas se comportam, feedback adiado, que ele vai dar um feedback lá no final, se o senhor colocar feedback, né, para as questões. Aí a gente vai ver lá como na hora de montar o questionário. Opção de revisão, aqui a gente não altera nada também, o Moodle já traz isso para a gente não tem que alterar. Aqui as restrições de acesso, como eu falei lá para os senhores podem restringir eles iniciarem o questionário após conferirem todo o material que foi disponibilizado ali para eles, né? Então, os senhores colocaram lá 5 textos para eles poderem chegar no questionário. Eles só conseguem acessar o questionário após concluir todas as atividades anteriores. Ou, de repente, uma atividade ali que os senhores colocaram, uma nota que eles têm que atingir para chegar aí na verificação de aprendizagem, né? E a conclusão da atividade também é a mesma situação. Mostrar como concluída, aqui ele mostra um pouquinho mais, ó. O estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade. Isso aqui é interessante, né? Senão ele não vai concluir a atividade sem ele ter uma nota. Exigir uma... O senhor viu que eu cliquei aqui, ele já abriu a opção aqui de exigir nota de aprovação. Então, a gente pode exigir que ele tenha a nota de aprovação para que ele conclua essa atividade também, senão ele fica lá como não concluído. E que todas as tentativas disponíveis sejam concluídas, no caso dos senhores colocarem ali mais de uma tentativa, né? Então, ele não vai concluir a atividade se ele não tentar a atividade 2, 3, 4 ou 5 vezes, quantas os senhores quiserem lá. As tags aqui a gente também não utiliza. E as competências também não. Então, vamos revisar uma vez aqui para a gente não perder nada. Então, voltamos lá. O nome da atividade, lembrando novamente que tem que ter aqui o nome da matéria, para a gente ter uma visualização melhor no livro de notas. E qual é a atividade que a gente está aplicando para o aluno. A descrição livre. A duração é importante, né? Porque a gente pode inserir esse questionário a qualquer momento no Moodle e liberar com data de início e término, com um tempo limite para o aluno concluir a atividade. E aqui as tentativas, automaticamente, a gente não altera. A nota da atividade é importante ser de 0 a 7. O layout, o ideal é a gente utilizar uma questão de cada vez aparecendo para o aluno. Se o senhor optar por outra, não tem problema, mas é de acordo com a sua necessidade, né? Método de navegação sequencial, para ele não ter essa liberdade de ver a última questão e voltar para a primeira. Comportamento da questão mantém. Opção de revisão mantém. A aparência a gente não altera. A restrição do acesso de acordo com a necessidade e a conclusão da atividade, que é importante a gente colocar principalmente aí num questionário, numa verificação de aprendizagem. Então, eu vou salvar e voltar ao curso. Né? Apareceu ali, ó, a minha verificação de aprendizagem. Mas a gente não colocou nenhum tipo de pergunta ali ainda nessa verificação de aprendizagem, né? O senhor clicando em cima da verificação de aprendizagem, ele vai abrir aqui as configurações que a gente colocou lá. Vai ter uma tentativa, o início e o horário de término dessa tentativa, a duração que ela vai ter. E aqui ele está falando para a gente aqui que a gente ainda não colocou nenhuma questão, né? Então, para a gente colocar uma questão aqui dentro, a gente vai ter que criar um banco de questões.
Os senhores já devem ter aí, provavelmente em Word, algumas provas prontas, né? Acredito, não sei como os senhores trabalham. Mas então, vamos lá. A gente vem aqui em banco de questões. Ele vai abrir aqui essa página de configuração, onde a gente vai criar as questões. Então, aqui, ó, tá aparecendo para mim ali o topo da VA para gestão de pessoas e o padrão da VA para gestão de pessoas, que foi a atividade que a gente criou lá, né? O questionário que a gente criou. A gente vai clicar aqui em padrão para VA, gestão de pessoas. Se for a prova lá de direitos humanos, padrão para VA, direitos humanos. Por quê? Porque agora a gente vai criar o banco de questões apenas para essa matéria. Ah, eu posso criar para outras? Posso, ó, a gente tem outras aparecendo aqui. Mas se a gente deixar aberto, né, outros, vai acabar confundindo com a matéria de outros instrutores. Então, a gente deixa lá na prova que a gente está criando, né? Eu vou criar uma nova questão. Aí ele vai abrir, então, as opções que eu tenho para criar questão. Posso criar questão de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico, dissertação e outras opções aqui que a gente tem também. O que é mais utilizado? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação. A dissertação também, né? De acordo com a matéria dos senhores aí. Vou mostrar aqui agora a de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação para os senhores verem. A de múltipla escolha, então. Ele abre aqui para a gente a configuração da questão de múltipla escolha. Então, os senhores vão ter lá o nome da questão, vamos colocar lá questão 1. O texto da sua questão lá, então, a questão de múltipla escolha, o senhor vai ter lá o seu enunciado, né? Questão enunciado. Aqui o feedback, se o senhor quiser colocar algum feedback para o aluno, né? Só se o senhor achar necessário. Uma ou múltiplas respostas. Então, o senhor pode colocar mais de uma resposta como certa, né? O normal é a gente utilizar apenas uma. Aqui o senhor pode escolher como que vai aparecer lá A, B, C, 1, 2, 3, né? Primeiro, segundo, terceiro, como que vai ser numerada essa resposta ali para a visualização do aluno. E aqui é como que vão ficar as respostas. Então, se a minha questão é de múltipla escolha, mas tem apenas uma certa, né? Então, eu vou colocar aqui a opção 1 de resposta, a opção 2 de resposta, a opção 3 de resposta. E a opção 4 de resposta. Aí aqui os senhores podem verificar que na opção 1, né, eu tenho aqui nota. Se a opção 1 não for a verdadeira, eu não preciso marcar nada. Se a opção 2 for a verdadeira, eu posso marcar 100%. No caso de optar por mais de uma resposta permitida, né, eu posso colocar ali que a opção 1, a opção 2 e a opção 3 são verdadeiras, aí então eu tenho que marcar o percentual que está valendo essa questão. São duas questões verdadeiras, cada uma ganha 50%. Se o aluno acertar apenas uma, ele vai ganhar 50% do valor da questão na prova. Se forem 3, a gente marca lá 33%, né? Conforme o percentual que os senhores acharem, quantas questões estiverem aí corretas. Né? Então, marcou lá 100%. Nós temos 4 opções, 5 opções, ou a gente pode abrir mais opções de escolha aqui. A gente pode colocar mais 3, mais 4, 5, quantas os senhores acharem necessário.
Múltiplas tentativas aqui a gente não altera, não mexe em mais nenhuma configuração aqui para baixo. Vamos salvar alterações e continuar editando ou salvar mudanças. Salvar mudanças. E a questão já vai aparecer aqui para mim. É interessante, senhores, a gente colocar uma tag nessa questão. Ah, eu esqueci de colocar a tag, né? Então, a gente pode voltar aqui e editar essa questão novamente. Ele vai abrir a mesma janelinha lá para nós. Né? A gente pode alterar qualquer outra situação aqui e alterar ali a tag. Vamos dizer que essa questão aqui seja uma questão fácil. É legal a gente colocar ali o nível da questão, se é fácil, se é difícil, se é médio, né? E salva a mudança novamente. Ó, apareceu a tagzinha ali para a gente que essa questão 1 é uma questão fácil. Então, vamos fazer mais uma questão. Agora, vamos fazer uma questão de verdadeiro ou falso. Então, uma questão assim, questão 2. Assinale verdadeiro ou falso. Questão de verdadeiro ou falso, ela é exatamente isso mesmo, senhores. É verdadeiro ou é falso? Então, os senhores vão colocar ali uma afirmativa, né? E o aluno vai dizer se ela é verdadeira ou falsa. Aqui a gente diz se ela é verdadeira ou falsa, né? Qual que é a resposta que a gente quer. Vamos colocar aqui verdadeiro. Aí aqui, se os senhores quiserem, pode colocar o feedback de verdadeiro, né? Se a opção for verdadeira ou se a opção for falsa, por que que ela é falsa, por que que ela é verdadeira. Para o aluno lá, quando ele finalizar a prova, ele vai ter ali o feedback de por que que aquela questão é verdadeira ou falsa. Vamos adicionar uma tag aqui também, vamos colocá-la como média agora. E salvar a mudança. Ela já apareceu para mim lá, uma questão de verdadeiro ou falso, com a tagzinha de média. Vamos adicionar agora uma questão de associação. Né? A mesma ideia lá, onde tiver vermelhinho, a gente vai ter que completar. Então, a questão 3. O texto da questão é a associação, né? Então, associação. Aí os senhores vão ter lá, vamos dizer, uma opção 1, uma opção 2 e uma opção 3 para associar lá. Ô, Ricardo, por gentileza lá, eu mandei uma mensagem para frente para procurar aí. Opção 3. Não, X lá. Então, aqui é o enunciado que os senhores colocaram, né? A marcação padrão é 1, né? Então, não muda essa marcação padrão aqui. A questão 1 ali, vamos dizer que o senhor colocou lá que a gente vai associar a questão. E a resposta dessa primeira questão 1 aqui é a opção 1. Então, o senhor pode dizer se é 1, se é opção 1, né? Não sei como é que o senhor vai colocar lá na sua questão, mas normalmente fica assim, né? Marcar o 1 como opção 1, né? Então, o senhor pode colocar aqui tanto o 1 ou opção 1. O que o senhor escrever aqui vai ficar como correto. A gente vai ver lá na questão como é que vai ficar.
E pode colocar mais opções também. Vamos colocar uma tag lá nela de difícil. Salvar as mudanças. Certo, senhores? Então, as questões estão aqui, né? Questão 1, questão 2 e questão 3. A qualquer momento, os senhores conseguem vir aqui editar a questão, duplicar a questão, de repente, para fazer uma pequena alteração. E o senhor consegue também visualizar essa questão. Então, vamos ver aqui primeiro a questão 1, né? Como é que ela vai ficar aparecendo para o aluno. Né? Aqui eu estou com um probleminha aqui no computador, mas ela está aparecendo aqui, ó. A questão 1 vai aparecer lá o enunciado e vai aparecer as opções para o aluno clicar com a resposta que os senhores colocarem lá. E, lógico, aqui, se for 1, 2, 3, primeiro, segundo ou terceiro, conforme o senhor quiser, né? Deixa eu ver aqui. Então, na questão 2 ali, os senhores podem visualizar também, lá, assinale verdadeiro ou falso, ele vai dar a opção realmente de verdadeiro ou falso para o aluno, né? E na questão de associação, né? A associação, eu associando ou com o número ou com a resposta que o número está dando, vai aparecer o que o senhor colocar lá na resposta. No nosso caso, a gente colocou opção 1, opção 2, opção 3, né? Mas poderia ser 1, 2 e 3, ou apenas alguma outra situação que os senhores queiram ali. Certo? Então, eu criei aqui o meu banco de questões. Agora, nós vamos voltar lá para a nossa atividade. Os senhores já vão vendo aqui, vai aparecendo aonde os senhores estão, né? Então, a gente está em questões, a gente foi em banco de questões, a gente vai voltar lá na VA. Não, a gente não inseriu ainda a questão, a gente só criou um banco de questões. E ele tem uma opção aqui, ó, editar questionário, que também aparece aqui. Editar questionário, né? Então, o senhor vai clicar ali em editar questionário. Aqui no cantinho ele vai aparecer lá, adicionar uma questão do banco de questões. Vamos selecionar lá onde a gente incluiu as nossas questões, a gente incluiu apenas 3 questões. Elas aparecem para a gente seleciona e adiciona as questões no questionário. Então, aqui a prova está pronta, né? Os senhores podem ver que ficou aqui já meio subdividido, né? A página 1 apareceu a questão 1, página 2 a questão 2, a 3, a 3. Se os senhores tivessem colocado lá na configuração do questionário que os senhores queriam 2 questões por página, o Moodle já ia dividir aqui as 2 questões por página. Qual opção mais ele dá para nós? Eu posso modificar, né? Posso colocar ali 2 naquela página, usando a página 2, ou colocar todo mundo junto lá na página 1 também. Aqui a nota máxima, como a gente já tinha conversado, é o 10, né? E aqui eu posso colocar o peso dessa questão, né? A nota que essa questão vai dar. O senhor vai, para alterar essa opção, o senhor clica aqui na canetinha, né? Digita lá, vamos dizer, 2, e clica o Enter, viu que ele já diz ali, ó, ESC para cancelar, Enter quando acabar. Clicou o Enter, ele altera. Se o senhor colocar a nota e só der um clique fora, ele não altera, ó. Então, é 2, Enter, né? Eu dei 2 para as duas, se a nota é 10, então 2, 2, 4, a última 6.
e um Enter. Então, essa é uma forma simples de criar um questionário. A gente pode clicar aqui também em misturar as questões. Ele vai misturar as questões entre elas, né? Então, eu selecionei 3 questões. O aluno vai ter apenas essas 3 opções de questão, mas o Moodle mesmo vai alternar em como elas vão aparecer para o aluno, né? Para cada aluno aparece de uma forma diferente. E outra opção que a gente tem aqui também é de fazer um questionário aleatório, né? Com questões aleatórias. Para um questionário aleatório, senhores, é interessante ter pelo menos, vamos dizer, se eu vou fazer uma prova com 10 questões, eu ter 20 questões, ou 30 questões até, para que o Moodle tenha ali várias outras opções para fazer esse modo aleatório de questões, né? Então, eu vou excluir as questões que a gente colocou aqui, só para eu conseguir mostrar para os senhores como que monta esse tipo de questionário aleatório. Então, aqui em adicionar, a gente foi ali em banco de questões, né, para adicionar essas questões que a gente colocou agora. Mas existe aqui uma questão aleatória também. Então, se eu selecionar ali uma questão aleatória, eu tenho só 3 perguntas, né, que a gente colocou ali no nosso banco de questões. Então, eu não vou ter muita opção, né? A única opção que eu vou poder pôr aqui é o número de questão aleatória é 1. Mas se o senhor tiver lá 20 questões, o senhor pode colocar em 10. Ou em 5, se o senhor tiver, né, um pouco menos de 10 a 15 questões ali. Eu vou deixar em 1, em 2 aqui, só para a gente ter uma visualização. Quantas questões aleatórias eu quero que apareçam para a minha questão? O meu questionário tem 10 questões. Dentro desse questionário, eu quero que apareçam uma questão fácil, né? Então, eu tenho lá um banco de questões com 20 questões, fáceis, difíceis e médias. Eu quero que apareça apenas uma questão fácil. Então, eu coloco a tagzinha do fácil. Eu quero que ele selecione dentro desse meu banco de questões apenas uma questão fácil. Vou colocar ele ali em adicionar questão aleatória. Ele vai puxar lá uma questão aleatória fácil dentro desse meu banco de questões que eu tenho, que vai ser maior do que o que eu adicionei aqui, né? Agora eu quero colocar mais questões. Eu vou colocar lá que eu quero mais uma questão do nível médio. Então, ele vai, dentro do meu banco de questões, ele vai pegar mais uma questão de nível médio. Eu vou adicionar mais uma do nível difícil agora. E é aquela questão do nível difícil que ele vai fazer o sistema aleatório. Como eu só tenho essas três questões, né? Então ficou bem simples aqui para eu fazer. Os senhores adicionando mais lá, os senhores podem ver aqui que não apareceu a questão, né? Aparece uma forma aleatória do padrão de questão de gestão de pessoas do nível fácil. Então, o Moodle que vai selecionar. Na hora que o aluno clicar lá para iniciar a prova, ele vai sortear lá as questões fáceis ou as questões difíceis. Ou as questões que os senhores colocarem lá, né? A tag que os senhores acharem necessária ali para selecionar a questão dos senhores. Então, aqui a gente finaliza, né? Criou o questionário, adicionou ali as notas que os senhores querem. O senhor alterou aqui para 8, clica em gravar, ele vai gravar. E vamos voltar lá para a nossa verificação de aprendizagem. Então, ó, já sumiu aquela tarja vermelha, porque a gente já criou o nosso questionário, né? A gente adicionou questões ao nosso questionário. E ele permanece aqui com
mostrando, né, o que a gente configurou lá no começo. A gente volta lá para o curso. Então, agora está pronta a nossa atividade avaliativa. Né? Ela não deu opção ali de eu iniciar a atividade avaliativa, porque a gente, né, habilitou ela para começar apenas em 15 de junho, mas a gente já verificou lá como é que ficou as nossas questões. Gabi, mas agora eu quero ver como é que ficou a minha prova inteira, né? Eu posso fazer uma visualização prévia. Né? Ele vai dar uma opção de iniciar tentativa. Os senhores, como gestores e professores, vão ter essa opção. Não vai gerar nota, não vai gerar nenhuma alteração lá no livro de notas. E é assim, então, que vai ficar a nossa prova lá, conforme a configuração que os senhores colocaram. Então, eu só passo para a questão 3, se eu finalizar a questão 1 e a questão 2. Né? A gente vai, coloca as opções ali e clica em próxima página. Né? Aqui no cantinho, ele vai dar a opção ali de finalizar a tentativa, isso aqui vai aparecer lá para o aluno também. Iniciar nova visualização apenas para os gerentes e para os professores, e o tempo lá que o aluno vai ter, né, para finalizar o questionário. Finalizou a tentativa, ele vai dar aqui essa opção. Se eu quiser, eu posso retornar a tentativa ou enviar e terminar tudo. Essa opção que vai aparecer lá para o aluno, né? Enviar tudo e confirmar. Então, ó, ele não pode fazer mais nenhuma tentativa porque ele está enviando e terminando. Certo? Aqui, ó, se os senhores colocarem feedback, lá eu acertei 44% da minha prova, uma nota que vale 8, ele já calculou ali a média, né? Ele vai dar o feedback aqui da resposta, conforme os senhores colocarem lá, né? E terminar a revisão, que ele já verificou a revisão. Isso aqui é importante, senhores, sabe? O aluno, às vezes, ele chega nessa opção aqui, ele não clica em terminar a revisão, ele não consegue concluir a prova. Acontece bastante, né? Às vezes um pouco de falta de atenção, de pressa lá do aluno na hora de terminar a prova. Então, clicou em terminar a revisão, terminou, ele já gera a nota ali, ó, de como que ficou a avaliação do aluno. Né, se os senhores fizerem essa tentativa, vai aparecer isso daqui, mas não vai gerar nenhum tipo de alteração lá no livro de nota dos senhores. Então, vamos voltar lá para o curso. Né, conforme o aluno for finalizando as atividades, vai aparecendo aqui o tiquezinho verdinho para eles, né? Nesse caso aqui, a atividade ainda não foi liberada, então ele fica esse quadriculadinho diferenciado. Aqui é a mesma situação, lá a gente pode ocultar e editar a configuração a qualquer momento dessa atividade. A gente pede que sempre que estiver inserindo uma atividade avaliativa, né, uma verificação de aprendizagem, uma verificação de qualquer tipo aí que gere nota, que os senhores não queiram ainda, se os senhores estão configurando ainda, deixa como oculto para que o aluno não tenha acesso. Então, a gente finaliza aí a parte de adicionar atividades. Finalizou, né? Coloquei a minha atividade onde eu queria, né? Modifiquei da forma que eu queria, fiz as edições necessárias. Clica novamente lá no botãozinho, que agora ele vai estar vermelhinho, né? Desativa a atividade. E ele vai mostrar para o senhor lá como é que vai ficar a atividade aparecendo para o aluno. Então, a gente colocou ali os arquivos e a verificação de aprendizagem, né? Aonde mais a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar também aqui, principalmente os gerentes, né? Nessas engrenagenzinhas aqui no canto. Aqui, senhores, os senhores vão ter acesso a todas as opções que a gente já viu ali dentro do curso, de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, eu vou ter acesso aos fóruns, aos questionários,
aos certificados, ao banco de questões, né? O que a gente vai mais utilizar aqui? O livro de notas, né? Que é onde a gente vai ver todas as atividades dos alunos, né? Todas as conclusões de atividades dos alunos. A conclusão de atividade, que ela vai mostrar para nós ali, ó, o que o aluno já fez, né? Até onde o aluno já foi, né? Se ele teve alguma dificuldade ou de repente lá ele não conseguiu concluir alguma atividade por algum problema técnico ali, a gente pode vir aqui também e clicar aqui e concluir essa atividade. E ele dá a opção aí de a gente fazer o download desse arquivo em formato de Excel, né, para a gente ter uma visualização melhor desse arquivo. A conclusão de curso, que aqui a gente não vai ter nenhuma opção, né, porque a gente não ativou nenhuma, lá dentro das atividades, a gente não colocou nenhuma conclusão de atividade, né. Se os senhores lembram lá, quando eu incluí o arquivo, tinha lá a conclusão de atividade. Se eu não ativar nada lá para que eu verifique se o aluno está concluindo ou não a atividade, aqui nesse campo não vai aparecer nada. Eu ativando aquela opção lá de conclusão de atividade, eu vou ver se o aluno concluiu realmente aquela atividade. Relatório de participação, relatório de atividade do curso. Então, vamos só clicar aqui no livro de notas para os senhores terem uma noção. Então, a gente colocou lá, ó, a verificação de aprendizagem e de gestão de pessoas. Então, os senhores concordam, se eu colocar apenas VA aqui, eu não vou saber que é de gestão de pessoas, porque aqui a gente vai ter outras atividades, né, outras verificações de aprendizagem que vão aparecer. E vão aparecer aqui todas as notas dos nossos alunos, né, listadas de acordo com a conclusão, conforme eles forem concluindo as atividades. Eu posso vir aqui também e editar as notas deles, né? Ah, o aluno fez um recurso lá a respeito de uma atividade lá, eu vou ter que alterar a nota dele. O senhor pode vir aqui e alterar a nota dele e salvar, né? Clica aqui, né, no botãozinho de editar, o senhor vai editar um a um aqui.